aí, pessoal? Estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim, profe. Partiu, então? Soem os tambores! Bora nessa. Vamos lá! Falar rapidinho aqui das funções de duas variáveis que nós começamos na última aula. Lembrando que agora nós estamos com um domínio que está encaixado lá no R2, lá no plano, né? Essa é a grande diferença das funções que vocês viam de uma variável, né? As funções aqui de duas variáveis, você continua tendo imagem real, na reta real, mas agora você parte, né, do plano, de um subconjunto lá do plano cartesiano. Então, o seu domínio agora não são mais números reais, são pontos, né? Pontos coordenados aí da forma XY. Certo? Então, só lembrando aí o gráfico agora, como é que era o gráfico quando você tinha uma função de uma variável? Como é que você monta o gráfico de uma função? Você junta o domínio, a galera do domínio, na primeira coordenada e na segunda coordenada você joga a imagem. Nesse caso aqui, aí no caso do primeiro grau, a gente tinha um gráfico no plano, né? Nesse caso aqui, das funções duas variáveis, o seu gráfico aí ele é uma superfície aí do espaço. Porque quando você junta a galera do domínio, você já tem x e y, que é o par ordenado. Então, você vai ter uma terceira coordenada para ser a imagem desse par ordenado. Então, essa terceira coordenada, que a gente chama de z igual a f de xy, que vai ser agora a altura aí no seu eixo z, podendo ser positiva ou negativa, dependendo da lei da função. Então, isso que vocês estão vendo aí, esse S aí, na verdade, é o gráfico da sua função. Esse D que está aí embaixo, né, como a gente já conversou na aula passada, ele é o domínio da sua função. Então, para cada ponto do domínio, eu tenho que jogar esse zero aqui na terceira coordenada, né, para colocar o domínio lá no R3, lá no espaço. Então, para cada ponto do domínio do plano, que seria XY, né, a gente associa a altura f de xy aí no eixo Z. Então, a gente tem um monte de pontos aí em cima da superfície S aí, que é o gráfico agora das funções de duas variáveis. Tranquilo, pessoal? Deu para recordar? Tá dando para esquentar os motores aí? Deu. Então, vambora. Só uma revisãozinha básica aí. A gente começou a falar de curvas de nível, né? Só voltando aí... Pessoal aí, né, para dar uma calibrada aí na mente, a curva de nível, o que você faz? Você corta horizontalmente a sua superfície e você projeta a interseção desse corte. Então, lá no plano, você vai ter as suas curvas de nível. A gente já falou sobre isso na aula passada. Esse exemplo que vocês estão vendo, a gente já falou sobre ele, tá? Tá lá na aula passada, no videozinho. Esse exemplo 2, por isso que eu tô passando, tá? As curvas de níveis são essas que são projetadas aqui, ó, no plano, aqui embaixo, ó. Nem sempre você tem círculos, aqui nos primeiros exemplos nós temos círculos, né? Mas aqui você já vê que não são círculos, tá? Dependendo da superfície, o formato vai ser um formato bem esquisito aí, né? Uma pintura aí no seu plano, tá? Nós vimos um dentinho aí, a gente até falou que parecia um dentinho aí, né? Na aula passada, exemplo 4. Então, vamos para o exemplo 5, continuar aí que eu quero chegar na parte interessante das curvas de níveis. Essa história aí de curva de nível, ela é muito usada também em mapas topográficos, vocês estão vendo aí na tela, tá? Aí, até uma montanha aí, tá? Esses cortes aí horizontais são os planos, né? Começou no Z igual a 100, Z igual a 300, Z igual a 1000, Z igual a 1500. Então, você não faz essa jogada dessa imagem aqui. Você faz essa que tá aqui na direita, ó. Tá? Então, quando você projeta os cortes desses planos com a montanha, quando você projeta no eixo Y, XY, né? Esses cortes, aparece isso que vocês estão vendo no lado direito aí. E essas bandeirinhas, né, digamos assim, essas bandeirinhas que estão fixadas aí nas curvas, dizem respeito à altitude, ou seja, à altura, ao plano relacionada aí ao eixo Z, tá? Então, por exemplo, essa aqui que está com a bandeirinha de 1500,
é a que tem a maior altura, né? Então, essa curva de nível aqui, que está associada ao 1500, foi do corte do plano Z igual a 1500, lá em cima, no topo, na montanha, né? É a mais alta que você tem aí, é o corte mais alto. Essa externa aqui, essa mais externa, que está associada à bandeirinha 100, né? Foi o primeiro corte que você fez aí, a altura mais baixa que você tem. Então, o topo da montanha é maior, né? Então, ó, tá aí, ó. Vocês estão vendo aí as projeções dos cortes. Bom, quais são as equações das curvas de níveis, né? Então, é f de xy igual ao z que você cortou lá, né? Então, aqui nós temos 100, 300, 1000 e 1500. Então, por isso que as equações das suas curvas de níveis desse exemplo são essas que estão em vermelho aí no seu slide, né? F de xy igual a 100, F igual a 300, igual a 1000, igual a 1500. Então, cada uma dessas igualdades representa uma equação dessas curvas de níveis. E aí, pessoal, tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Tem alguém aí? Beleza. Não, tá bom. Então, eu não caí, né? Tô aqui, porque antes minha internet tava dando sinal, né? Sabe como é que é? Então... a última aula eu fiquei falando aqui, vocês, né, tadinhos. Eu caí aqui e vocês ficaram sozinhos. Aí, ó. Aí tem essa função aí, ó. Y menos x ao quadrado. Tá? E eu quero as curvas de nível e o mapa de contorno para esses valores de K aí, ó. Menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que o mapa de contorno nada mais é do que a união das curvas de níveis lá no plano XY. Então... é simplesmente você juntar essas curvas aí e você tem um mapa de contorno, tá? E faça um esboço. Então, vamos ver o que vai dar isso aí. Bom, y menos x ao quadrado, só lembrando aí, dá uma olhadinha no slide. A gente já tinha visto na aula passada essa função, né? Nós já conversamos sobre o domínio, imagem dela, conversamos bastante sobre ela. Então, o que você vai fazer agora com esse gráfico aí, né? O gráfico dessa função, você vai passar cortes horizontais aí nesses valores de K que estão sendo dados aí, ó. Então, o que significa você pegar K igual a menos 1, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2? Significa que você vai pegar os planos Z igual a menos 1, Z igual a 0, Z igual a 1 e Z igual a 2. Então, são planos paralelos ao plano XY com essas alturas respectivas. Vai ter uma altura negativa aqui que é a menos 1. Quando você tiver altura 0, quando Z for igual a 0, altura 0, você está exatamente sobre o plano XY, certo? Então, é isso que você vai fazer com essa superfície. Aqui nesse slide que vocês estão vendo, está aparecendo o plano XY. Esse plano XY aí, ele corresponde, né, ao plano, quando você pega o plano Z igual a 0. Então, tanto faz você colocar plano Z igual a 0 como plano XY. Então, você já vê aí que esse corte aí deu uma parábola, né? O corte aí deu uma parábola. Então, olha só o que acontece. Como é que você vai encontrar essas equações? Você simplesmente vai pegar f de xy e igualar as alturas que foram selecionadas, aos valores de K. Então, f de xy igual a menos 1, quando K é menos 1, acompanha o meu mouse aí. Quem é f de xy? A minha f de xy, só voltando aqui, é y menos x ao quadrado. Então, você vai pegar y menos x ao quadrado igual a menos 1. Então, na verdade, isso é uma parábola, né? Equação de uma parábola. Quando você tiver K igual a 0, né? Quando você tiver lá com Z igual a 0, você tem o K igual a 0. Esse K é sempre o valor da altura Z, tá? Então, você vai pegar f de xy igual a 0. Então, a sua equação agora é y igual a x ao quadrado. Quando o K era menos 1, era y igual a x ao quadrado menos 1. Então, você tem parábolas aí. Quais são os outros dois K aqui? Perdão. O outro K igual a 1 e K igual a 2. Você vai fazer a mesma coisa. F de xy igual a 1, f de xy igual a 2. Você substitui f de xy pela lei, que é y menos x ao quadrado, faz a continha. Então, essa parábola aí é x ao quadrado mais 1. E a parábola correspondente ao K igual a 2 é x ao quadrado mais 2. Então, essas são as equações das minhas curvas de níveis. E como eu peço um esboço, todas são parábolas, estão aí as parábolas para vocês verem.
Esse aí é o mapa de contorno, né? Mapa de contorno nada mais é do que a união das curvas de níveis aí no plano. Então eu projeto isso aí no plano XY, aí eu só apareço, só faço o esboço com relação ao plano XY. Então vocês estão vendo aí, ó. Quem é o C0? C0 tá a parábola verdezinha aqui, ó. C0 é a curva de nível correspondente ao plano Z igual a zero. Quando você pegou o plano Z igual a zero, cortou a superfície. Então, como eu falei, o plano Z igual a zero é exatamente o plano XY. Então, esse corte aqui, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, na lateralzinha aqui, ó, você vê que dá uma parábola. Essa interseção aqui é exatamente essa linha verde que vocês estão vendo aqui, a parábola verde. C igual a 1 e C igual a 2 foi quando você pegou o K igual a 1 e K igual a 2. Aí você teve a parábola x ao quadrado mais 1, no caso C1, e x ao quadrado mais 2, no caso C2. Tá? Você está projetando aí os cortes dos seus planos com a sua superfície. Você tem, nesse caso, parábolas bonitinhas, né? Porque a sua superfície ela é bem comportada, né? Dá uma olhadinha nela aí. Então, por isso que quando você faz os cortes horizontais aí, você tem parábolas bonitinhas projetando, tá? Aí aqui, opa, o camarada tá com pressa aqui. Aí, no caso C-1 é quando você teve altura negativa, né? Essa superfície, ela permite que a gente faça um corte negativo, porque você observa que ela tem alturas negativas, né? Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Alguma observação? Tá beleza. Tranquilo? Aqui, John. Então vamos para a próxima função. Eu estou pegando funções que nós vimos aula passada, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado, a mesma coisa. Eu quero as curvas de nível e eu quero o mapa de contorno. Agora eu só peguei 3 valores de K, 1, 4 e 9. Então, quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? Tá aí, o paraboloide elíptico, tá aí, ó. Tá? Então, o que acontece agora? Quando você passar cortes horizontais aí, a interseção será um círculo, certo? Dependendo da altura do plano que você cortar horizontalmente, aí você vai ter um raio diferente. Mas os cortes serão círculos, né? A gente vê aí, tá? Aí o plano XY que aparece aí, ó, quando o Z for igual a zero, se você cortar, você só vai ter um pontinho, né? Que é o ponto 0, 0. Porque lembrando, essa função aqui, essa superfície, ela corresponde ao gráfico da função x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, nós já vimos que nós temos só alturas positivas aqui, né? Você tem a soma de 2 quadrados. Então, essa superfície, ela não desce, né? Ela não vai lá para baixo. Ela não desce aí o plano XY, ela fica só acima. Então, quando você pegar esse plano XY, você tem só um pontinho aí na interseção, tá? Eu acho que eu não pedi o K igual a zero, mas eu tô falando aqui, tá? Só para você ficar ligado aí. Bom, então, como é que você acha as curvas de nível? Sempre a mesma coisa. Você pega f de xy e iguala ao valor do plano que você tá cortando. Então, quem é o valor do plano? São os K's, né? Então, f de xy igual a 1. Aí você vai ter, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, essa aí é a circunferência de centro 0 e raio 1. Pro caso do K igual a 4, você iguala a função a 4, então você vai ter a circunferência de raio 2 e centro 0, tá? É claro que nem sempre as curvas de níveis, na maioria das vezes, elas não são figuras bonitinhas, tá? Aqui a gente vai ver até um exemplo que a gente tem aqui que fornece isso. A gente teve aqui no início parábolas, agora a gente vai ter círculos, mas não é sempre bonitinho não, tá? Dependendo se a sua superfície for meia doidona aí, você vai ter curvas de níveis doidonas também, tá? Acompanha, as curvas de níveis acompanha aí a superfície. No caso do K igual a 9, você iguala aí, ó, a função, né, a 9. Então, agora você tem a circunferência de raio 3 e centro 0. Então, aí você tem as 3 circunferências, ó, de centro 0 e raio 1, de centro 0 e raio 2 e de centro 0 e raio 3. C1, C4 e C9. Que foi assim que você obteve esses cortes, né? No caso do C1, quando você pegou o plano Z igual a 1, no caso do C4, quando você pegou o plano Z igual a 4, e no caso do C9, quando você pegou o plano Z igual a 9. Então, você pegou esses planos horizontais e saiu cortando aí o seu paraboloide e teve aí
como resultado dessas circunferências projetadas. Tudo bem, gente? Tem alguém aí? Tudo certo. Então vamos embora. Qualquer coisa vocês me falam, tá? A outra função que a gente viu também, ó, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, mesma coisa. Quero as curvas de nível, o mapa de contorno. Agora eu estou dando 0, 1, 2, 3. Esses valores de K correspondem, mais uma vez, às alturas, né, do plano Z, que você vai, o plano horizontal, que você vai cortar a superfície. Aí você tem o K igual a 0, ó. Tá? Que quando você toma K igual a 0, então você tá tomando o plano, né? O plano XY. Você pega Z igual a 0. Tudo bem, gente? Beleza. Então tá. Então olha só, o que nós tínhamos como gráfico dessa função? É a semisfera, né? É a semisfera aí, tá? Que você vai ter raio 3. E você observa que você pega só a parte positiva da esfera. Por quê? Porque você tá fazendo o gráfico dessa função, né? A gente não tá desenhando a esfera, a gente está desenhando, fazendo o esboço, né, do gráfico dessa função. Então você observa, f de xy é a raiz quadrada de alguma coisa. Então só tem valores positivos na jogada aqui para f de xy, que é o nosso z, nossa altura z. Então você só tem alturas positivas, por isso que você pega só essa parte de cima da esfera. Esse aí é o gráfico da sua função. Aí o que acontece quando você fizer cortes horizontais? Você observa que não tem sentido. Você olha ali no exemplo 8, no slide aí. Eu não coloquei nenhum K negativo aí na jogada. Porque não teria sentido eu colocar um K negativo aí. Porque a minha superfície está toda acima do plano XY. Então ela só tem alturas positivas. Um K negativo corresponde a um plano paralelo ao eixo XY de altura negativa lá embaixo. Então não cortaria nunca a minha semisfera aí, né? O meu gráfico. Então não tem sentido pegar um K negativo aí. Por isso que todos os Ks da jogada são positivos ou no mínimo 0 aí, né? Então quando a gente pega o K igual a 0, então você tá mais uma vez K igual a 0. Você tá olhando para o plano Z igual a 0, que é exatamente o plano XY, né? Então, quando você faz os cortes aí com os Ks que foram citados, você vai ter mais uma vez, você vai ter o quê? A gente observa aí pelo formato da nossa superfície que você tem mais uma vez circunferências, né? Então, como é que você faz aí para achar as equações das suas curvas de nível, né? Você iguala a função, a lei da função igual ao K que foi dado, igual ao plano que foi dado. Então, nós tínhamos aí o K igual a 0, 1, 2, 3, você vai para cada um deles, K igual a 0, você iguala aí a sua função, faz a continha. Então, a primeira circunferência que a gente tem, raio 3 e centro 0, né? Então, é a maior aí, né? É a maior que a gente tem, né? Quando o K for igual a 0, é a maior circunferência que a gente tem aqui dessas interseções aí dos planos paralelos, dos planos horizontais, perdão, com a minha superfície S, com a minha semisfera. No caso do K igual a 1, você corta um pouquinho mais para cima, você já perde um pouco aí, né, o raio, então você já fica com um raio 2 raiz quadrada de 2. Como é que você descobre isso? Você faz a continha aqui, ó, você iguala o f de xy, que é a lei da função, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, você iguala isso, né, ao K igual a 1, ao 1 no caso. Então você faz a continha e tá aí o círculo de centro 0 e raio 2 raiz quadrada de 2. Aí tem o K igual a 2 e K igual a 3. Mesma coisa, você iguala a sua lei a 2 e iguala a 3. Aí você faz a continha. Aqui no caso do K igual a 2, você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Então, 5 é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 ao quadrado. Certo? Então você tem aí a circunferência de centro 0 e raiz quadrada de 5. No caso do 3, você iguala a sua função a 3, a lei da sua função a 3, faz a conta. Aí aqui você tem, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0.
Então, o que está acontecendo aqui? Circunferência de raio 0 e centro 0. Então, esse K igual a 3 aí, vamos entender essa circunferência aí, é exatamente o plano que vai passar aqui, ó. Aqui ó, no topo, ó, da sua semisfera. Como a sua semisfera tem raio 3, então esse plano que vai passar aqui, ó, plano Z igual a 3, ele só vai cortar aí a sua superfície exatamente nesse pontinho aqui onde está meu mouse. Então, essa interseção será um ponto, tá? Por isso que aparece aí como uma circunferência de centro 0 e raio 0. Porque lá em cima você só tem um ponto, nessa altura. Quando você joga essas circunferências no plano, né? O que vocês estão vendo aí é o mapa de contorno que foi solicitado. Esse C3 aí, ó, é exatamente essa interseção que eu acabei de falar, que é a do plano Z igual a 3 com o topo lá da sua semisfera. Aí você tem os demais, as demais interseções. Você tem aqui, ó, o C0, né? O C0 era a maior, que é a do plano XY lá embaixo. Então você tem circunferência de centro 0 e raio 3. Então aqui, ó, C0, ó, centro 0 e raio 3, ó. Tá vendo? Quem é o C1? É a circunferência que você obteve quando você fez lá K igual a 1. Então, aqui você vai ter centro 0, perdão, e o raio 2 raiz quadrada de 2. Então, esse é o C1. Esse raio aqui, ó, 2 raiz quadrada de 2. Né? E a C2, né? C2 é quando você igualou a 2, que você tem aí a circunferência de raio raiz quadrada de 5 e centro 0. Então, essa C2 aqui, ó, vem dessa igualdade aí. E essa distância que você tem aqui, esse raio, então ele é raiz quadrada de 5. Tá? E o C3 é como eu falei lá, a última interseção lá na ponta da semisfera que só tem um ponto. E aí, pessoal? Tá indo ou não tá? Só eu que falo, né? O negócio fica meio estranho, a gente fica, né, se sentindo muito só, né? Tá indo, professora. A gente se sente muito só Tá aqui. indo. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, vocês falem. Eu não vejo o chat, não tem como ver, tá? Porque eu tô compartilhando a tela. Mas vocês abram o áudio, falem. Se alguém vê que o colega escreveu, pode abrir o áudio e falar, tá bom? Não tem problema, tá? Professor, eu entrei agora. A gente tá falando das curvas de nível da semisfera, né? É, exatamente. Eu peguei esse exemplo aqui, que foi o exemplo da aula passada. Peguei esses valores de K que você tá vendo aí. Aí fiz os cortes. K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Tá tudo... As contas estão aí, ó, minuciosamente detalhadas para vocês, ó, tá? Assim que vocês encontram as equações das curvas. Show de bola. Até a curva de nível eu peguei período passado. Tá show. Ah, tranquilo. Então já tá nota 10. Nota 10. A última função que eu tenho aí, pessoal, também foi a última função que a gente viu na aula passada, né? Essa que envolve o logaritmo natural. Logaritmo neperiano aí, na base é o número de Euler, né? Então aí eu peguei os K como sendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que essa superfície era a mais esquisita que a gente viu na aula passada. Aí, ó, é uma onda, é um negócio aí que sobe de um lado, desce do outro. Aí, ó, é bonitinha, ó. O problema todo dessa superfície aí, até agora, essa superfície que nós estávamos vendo, né? O paraboloide elíptico, a semisfera, a parte positiva, o outro camarada ali que parece uma parábola, né? A gente tinha cortes, digamos assim, comportados, né? Cortes, você fazia cortes horizontais nas superfícies e as interseções nos davam curvas comportadas, né? Bem bonitinhas aí, a gente viu aí. Agora, o que acontece é o seguinte, ó, a maioria das vezes não é assim. Tá? Esse exemplo aí eu peguei exatamente para vocês verem isso, porque dependendo, vocês estão vendo essa onda aí, essa superfície aí que vocês estão vendo, dependendo aonde a gente cortar, esse corte é sempre horizontal, tá, pessoal? Dependendo aonde a gente cortar, a gente vai ter uma interseção esquisita e, consequentemente, uma projeção não muito
bem definida, né? As coisas ficam meio esquisitas. Aí, nesse caso, aí eu pedi para fazer as curvas de nível -2, -1, 0 e 2. Como é que você acha as equações, né? Como sempre, como é que você acha as equações da curva de nível? Simplesmente igualando f de xy, que é a lei da sua função, né? A altura que foi considerada. A altura são esses valores de k. Então, né, tô mostrando ainda aí o gráfico, a superfície para vocês, tá? Vocês estão vendo aí, tá vendo aí, ó, que parece que o corte é uma parábola aqui, ó, tá? Mas não se enganem, por quê? Tá? Porque você tem uma linha aqui, ó, você tem essa linha aqui e você tem essa linha aqui no meio, ó, tá vendo? Quando você faz esse corte aqui, ó, no plano XY, que seria o k igual a 0, você não tem uma parábola, não, porque você tem esse braço aqui, você tem esse braço aqui, mas você tem esse corte aqui, ó, tá? Quando você faz esse corte da onda aqui, então não é uma coisinha muito bonitinha, né? Não é bem comportada, não é a parábola, né? Então vamos ver aí, a gente iguala, né? Para cada altura que eu dei aí, k-2, k-1 e k igual a 0, que tá no slide aí. Então, f de xy igual a cada um deles, você tem as equações. Então, essas curvas de nível, né, que vão resultar, que nós vamos encontrar nesse caso, tem essas equações malucas aí. Eu digo maluca porque não é uma curva bem comportada, conhecida nossa, tá? Não é uma coisa simples de ver. Tá? Eu tô igualando aí, ó. Quem é a minha função? Minha função é x ln de y menos x ao quadrado. Então, então eu tô igualando aí para cada k isso aí, ó. A igual a -2, igual a -1, igual a 0. Faço a continha. Nem sempre dá para fazer muita coisa aqui. Aqui eu só fiz a subtração dos dois lados aí, para ficar uma equação mais bonitinha. Tá? Então, você tem aí as 5 equações, tá? Como é que você obtém só fazendo essa igualdade, fazendo a conta? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um esboço delas no plano. Aí você pega o GeoGebra, né? Que a gente está trabalhando direto com o GeoGebra, que eu faço nas listas para vocês aí. Aí, olha aí, ó, que coisa doida, ó. O negócio não é um negócio muito simples de ver, não, tá? Olha essa C0 aí. Essa C0 é o corte que você tem do plano XY com a sua superfície. Então, a sua superfície, vamos voltar aqui, ó. Observem o seguinte, como eu falei, não ia ser só os braços da parábola, porque tem esse pedaço aqui que é onde ela faz essa onda. Mas não sei se vocês conseguem observar aqui, deixa eu ver se eu girar ela aqui. Acho que aqui fica mais fácil de ver. Essa descida que ela dá aqui é exatamente aqui, ó, esse aqui é o eixo Y, esse verdinho aqui, pessoal. É exatamente sobre o eixo Y. Então, esse corte que é dado aqui, para z igual a 0, né? Quando eu pego k igual a 0, esse corte, ele resulta nesses dois braços de parábola aqui, mas aqui, ó, o eixo Y, ele entra na jogada, porque o corte está sendo em cima dele. Então, é por isso que aqui, ó, vê se vocês veem aí, ó, o C0, ele vai ter esse braço de parábola aqui, ó, esse pedaço aqui, esse pedaço aqui. Tá vendo que em cima do eixo Y tá pintado de azul aqui, ó? Essa pintura de azul em cima do eixo Y não foi porque eu quis enfeitar mais o desenho, não. Foi porque você tem esse corte aqui, ó, exatamente em cima do eixo Y. Quando você tá com um K igual a 0, ó. Acho que aí vocês conseguem ver melhor no slide que eu tô passando aí, tá? E os demais cortes, né, que eu pego aí, K igual a -2, -1, 0, 1 e 2. Então, você vai subindo e você vai descendo com esses cortes. Dependendo da altura que você passar, você já não tem mais uma parábola, né? Você tem um braço só, tá? Então, é por isso que essas curvas de níveis aí, elas ficam aí, elas têm olha o que acontece. Elas vão para um lado, ó, tá? Por exemplo, o C2 aqui, ó. Você tem uma onda aí, quando você corta, você não tem uma parábola que está passando dos dois lados, como o caso do C0, né? Eu nem posso chamar isso de parábola, né?
Você tem essas curvas aí que você está vendo. Então, como é que você obtém essas curvas? Como é que você consegue fazer esse esboço no GeoGebra, né? Como é que você chega até aí? Você encontra primeiro as equações, como eu fiz aí no exemplo 9. Tá? Você encontra as equações, aí você vai lá para o GeoGebra para tentar enxergar como é que elas funcionam, como é que esses cortes aí estão funcionando. Tá? Então você vê que dependendo da onde você cortar, se você for muito lá para baixo, você vai ter essas curvas esquisitas aí que não são parábolas, tá? Tá legal, pessoal? Deu para ter uma ideia mais ou menos do negócio aí, como é que funciona, como é que é a ferramenta aí de trabalho que vocês têm que fazer para encontrar as equações, para poder jogar no GeoGebra? Sim ou não? Deu. Puxou. Podemos seguir, pessoal? Alguma pergunta aí sobre curvas de nível, mapa de contorno? Todos esses gráficos que vocês estão vendo no plano, tá, pessoal? Esse que vocês estão vendo aí. Esse que vocês estão vendo agora. Esse outro. E esse aqui são os mapas de contorno, tá? Que é quando você reúne aí as curvas de superfícies no plano. As curvas de nível, perdão, no plano. Tudo bem? Podemos seguir? Beleza. Sim. Então vamos em frente. Chegou a hora do limite, né? Chegou a hora do limite, galera. Olha aí, ó. Você achou que tinha se livrado do limite, né? No cálculo. Tá ele aí de novo, ó. Tá aí. Chegou ele aí de novo, ó. Vamos ver, vamos decifrar isso aí. Vamos só lembrar como é que funciona. Eu gosto muito de fazer a comparação dos conceitos, porque é só estender. Então, se você tem a ideia, você lembra de como funciona o limite lá no caso de uma variável, a gente usa esse seu conhecimento para estender um pouquinho aí para o caso de duas variáveis. Então, vamos lá. No caso anterior, né, quando a gente tinha uma variável só, função de uma variável, y igual a f de x. Então, a gente escrevia o limite assim, ó. Limite quando x tende a de f de x é igual a L. Então, só lembrando da ideia do que significa isso, né? Quando você se aproxima... Primeira coisa, esse f de x que está aqui é a lei da sua função que vai ter só uma variável, né? Esse x tendendo a que está aparecendo aqui embaixo desse lim, né? Que essa notação ela é fixada assim. Esse x tendendo a, essa brincadeira toda aqui, ela é analisada no domínio da função. Então, no eixo x, né? Porque quando você está trabalhando com função de uma variável só, né? O seu gráfico ele é muito lindo, maravilhoso. Ele fica completamente ali, ó, organizadinho no plano XY. Você não tem que passar para Z, não, né? Não precisa do espaço aí. Então, você consegue esboçar ele só com o plano XY. Então, a ideia, né? Só lembrando aqui, para a gente conseguir fazer a analogia e estender o conhecimento aí. O que significa? Quando você se aproxima do A, ó, x tendendo a A. Então, lembrando que quando você está com função de uma variável, no eixo x do plano cartesiano, você joga o domínio. E no eixo y, você joga a imagem, né? Então, quando x está tendendo a A, você sempre vai pensar isso olhando no eixo x, que o domínio está concentrado ali no eixo x. Então, quando é que essa igualdade é igual a L? Isso quer dizer o quê? Que nas redondezas desse A aqui no eixo x, nas redondezas, as alturas, as imagens correspondentes da função, todas têm que correr para a altura L. Para essa igualdade ser verdadeira, né? Para o limite quando x tende a de f de x ser igual a L. Então, quando o x se aproxima de A lá no eixo x, as suas imagens, as alturas correspondentes a esse x, tem que se aproximar da altura L lá no eixo y, né? Então, é assim que você entende aí o conceito de limite de uma variável. Agora, o que a gente aprende também com relação a essas redondezas que eu estou falando do A? Nesse caso aqui, como nós estamos com um elemento sobre o eixo x, falar em redondezas aqui,
Ou você tá na direita ou você tá na esquerda, porque tem que ser em cima do eixo X. O domínio, ele é representado sobre o eixo X, então não tem nada de não dá para escapar não, só fica ali. Então, nesse caso aqui, quando a gente pensa em redondezas, né, ou é pela direita do A ou é pela esquerda. E aí que surgem os limites laterais que você aprendeu lá no cálculo 1. Então, quando é que esse seu limite quando é que esse limite é igual a L? Quando os dois laterais forem igual a L. Os dois laterais existem e são iguais a L. Então, você tem que ter uma aproximação tanto pela direita como pela esquerda, indo para essa mesma altura L, para que o seu limite seja igual a L. Tá? Não tem uma terceira redondeza, digamos assim, para você verificar, porque você está sobre o eixo X e só tem direita e esquerda aí. Então, são as duas verificações que você faz. Tudo bem, pessoal? Deu para recordar aí? Como é que tá aí Como é que estão as lembranças aí do cálculo 1 em relação ao limite de uma variável? Aí tá beleza. Tudo bem? Uhum. Então tá bom. Então agora o que acontece? Agora, qual que vai ser a mexida que vai acontecer aqui? Eu tô batendo nessa tecla, né? Tô batendo nessa tecla de direita a esquerda, porque aqui você não tem outra saída, né? Aqui você não tem outra saída. Agora, porque o seu domínio está sobre o eixo X. Só que agora, quando a gente for para duas variáveis, né? O nosso domínio, as nossas funções, o domínio delas estão dentro do plano. Então, não tem mais sentido eu escrever esse X tendendo a A. Porque esse X tendendo a A representa aproximações no domínio da função. E o meu domínio agora não são mais números reais. X tendendo a A é uma aproximação de números reais. Agora, a nossa aproximação tem que ser relacionada a pontos do plano. Por quê? Porque você está com o domínio no plano. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O que acontece aqui? No lugar de f de x, que são as imagens, né, da função, agora você tem f de xy. Porque as suas imagens agora são dessa forma. F de xy. Para cada ponto xy lá do seu domínio, você tem uma altura correspondente f de xy agora que está identificada lá no eixo z, podendo ser positiva ou negativa, dependendo da lei da função. Então, ao invés de f de x, você passa a ter f de xy. Ao invés de x, você passa a ter xy. Por quê? Porque agora você está no plano. E a sua aproximação agora não é mais com relação a um número real. Agora você vai fixar um ponto do plano e vai olhar aproximações ao redor dele. Então, olha aí o slide que eu fiz para vocês. Agora, não sei se vocês estão... Aqui o domínio, né? Tá o domínio aqui. Ficou um pouquinho fraquinho, mas dá para ver o domínio aqui. Aí, o que eu faço? Quando eu tinha a função de uma variável, eu fixava um camarada A que estivesse imerso lá no domínio da função. O que significa isso? Significa que a função, ela pode não estar definida no A. Lembrando que para cálculo de limite isso não interessa, o conceito de limite não faz essa exigência. A função não precisa estar definida nesse A, mas ela é obrigada a estar definida nas redondezas de A. Então o A ele tem que estar imerso no domínio da função, mesmo podendo não fazer parte. Então, nesse caso, eu fixava um número real A, porque eu estava nos reais. Agora, nós vamos fixar um ponto do plano, um ponto do plano cartesiano que está imerso no domínio da função. É lógico que agora não pode ser mais A, porque você está no plano. Então, agora o ponto que a gente vai fixar vai ser AB, que é como vocês estão vendo aí no slide, aí na telinha de vocês. Então, esse ponto AB aqui, ele é um ponto que ele pode não estar no domínio da função, mas nas redondezas dele, que agora não se trata só de esquerda e direita, a função tem que estar definida.
Porque senão essa ideia de aproximação não teria sentido. Então, quando você fixa esse ponto AB que está imerso no domínio da sua função, você tem a certeza que nas redondezas dele a sua função está definida. Agora, as redondezas não são mais esquerda e direita. Agora, as redondezas são todos os pontos que estão próximos desse ponto AB. Então, a gente vê essa aproximação agora pensando sempre numa bola aberta, que é o que vocês estão vendo aí. Tá? O que acontece aqui? O raio, né? O raio dessa bola aberta que vocês estão vendo aí, ele pode ser, eu peguei ela bem grandona aí para vocês enxergarem, mas esse raio ele pode ser tão pequeno quanto eu queira. Isso me garante que esses pontos da forma XY que estão dentro dessa bola podem chegar tão próximos desse ponto AB quanto a gente queira. Essa é a ideia da aproximação. Antes você se aproximava do A pela direita e pela esquerda tanto quanto você quisesse, porque você só tinha essas duas direções. O domínio da sua função ele ficava preso aqui no eixo X. Agora, o domínio da sua função ele está no plano. Ele estendeu. Então, essa aproximação ela também tem que ser estendida. Então, esses pontos x, y aí, eles têm que ficar tão próximos do ponto AB quanto a gente quer. Então, a gente pega essa bola aberta aí. E o que acontece? Quando você aproxima esses pontos, quando você vai tomando pontos do plano cada vez mais próximos desse ponto AB, as imagens correspondentes, que continuam sendo números reais, desses pontos, tem que se aproximar de uma altura lá no eixo Z, que a gente chama de L. Então a diferença que acontece agora é essa. As aproximações não são mais somente direita e esquerda. As aproximações elas podem ser em qualquer direção aqui dessa bola aberta aqui de encontro aí ao ponto AB. Tá? Então, nesse outro slide aqui eu mostro essa... Ó, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Eu só coloquei 5 direções aqui, tá, gente? Mas são todas... São infinitas aqui. Preenchem essa bola aberta. Então, esse ponto XY aqui, ele pode ser qualquer ponto dessa bola aberta e eu posso pegar ele tão próximo desse ponto AB quanto eu queira. Quanto mais próximo desse ponto AB eu pegar esse ponto XY, que eu tenho a minha imagem f de XY, essa imagem ela tem que se aproximar da altura L. A ideia é exatamente a mesma que a gente já conhece, só que agora teve essa extensão, essa mudança no domínio da função. Então, as aproximações agora, você tem que começar a ver ela com outros olhos. Você não vai ter só um limite lateral à direita e um limite lateral à esquerda, para você verificar se o limite existe. Agora você tem infinitas direções. A gente vai ver como é que a gente vai resolver esse problema do cálculo, tá? Fiquem calmos. Agora vocês se concentrem aí para entender essa ideia aí do que significa escrever esse limite aí, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Como é que tá aí essas informações todas aí? Tem alguém aí? Será que eu caí? Não, Tudo certo, professor. Eu fui olhar aqui no grupo, né? Porque às vezes eu caio e o pessoal vem me falar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Esse tititi novo aí? Sem dúvidas? O problema é quando começar a fazer exercício, mas por enquanto a lógica tá indo. A ideia, tipo assim, faz assim, ó. Vamos nos concentrar nas ideias. Depois a gente vê o cálculo, entendeu? Vamos entender a ideia, que daí a gente já tem já ganha uma estrelinha aí, entendendo a ideia, né? Depois a gente pensa e se preocupa com o cálculo. A ideia aqui tem que ser, é muito importante. Você tem que entender essa questão do direita e esquerda. Tem que ficar bem claro para você que agora não tem mais só direita e esquerda. Agora você tem toda uma bola aberta aí, uma possibilidade aí, ó, o número de, né? As aproximações, o leque de aproximações aumentou, né? E quanto mais próximo do ponto AB dentro dessa bola aberta,
as imagens correspondentes, que agora são, né, denotadas por f de xy, elas têm que se aproximar da altura L. Essa brincadeira de se aproximar de L, ela não modifica muito com relação a antes. Porque, como eu falei, as nossas imagens, elas continuam sendo números reais. Então, você tem alturas. Você pode continuar pensando assim, essas alturas, eu sempre falo no termo alturas para ajudar todo mundo, quando eu estou explicando lá no cálculo 1 o limite, para o camarada fixar, saber que essa altura você tem que associar o eixo Y. Agora a gente vai associar essa altura ao eixo Z, né? Que é o eixo Z que faz a brincadeira faz a passagem, né, digamos assim, do nosso gráfico aí e dá as alturas para os nossos pontos do domínio. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Tudo bem. Então, só para fixar isso aí, né? Então, quando é que você vai escrever isso aqui, ó? Né? Porque no cálculo 1 eu sempre digo que a igualdade mais importante é essa aqui, né? É onde começa tudo. Derivada sem isso aí você não faz. Então, aqui nesse caso, agora você não tem mais x tendendo a A, agora você tem o ponto XY, né? Tendendo a B. Você não tem mais f de x, você tem f de xy. E aqui você vê que o L continua igual. Por quê, Cris? Porque eu continuo caindo no número real. Então, se trata de alturas, só que agora no eixo Z. Então, quando é que você vai escrever essa igualdade aqui, que está em vermelho aqui? O que significa? Quando você escrever essa igualdade aí, você está afirmando qualquer uma dessas três coisas que vem abaixo aí, porque é tudo a mesma coisa. Você pode falar assim, quando xy se aproxima de AB, você está me dizendo que f de xy se aproxima de L. Então, só lembrando, xy se aproxima de AB, você está onde? Você está aqui no plano, você está aqui no domínio, na bola aberta, no R2. O f de xy se aproxima de L. F de xy são alturas, que agora vão estar representadas no eixo Z. São números. Então, só para você ficar bem... As coisas ficarem bem claras para você. Ou você fala isso, ou você fala assim. Quando xy tende a B, f de xy tende a L. Quando xy, aí você pode escrever uma flechinha assim, AB, f de xy, uma flechinha a L. Então, essas três afirmações aqui... querem dizer a mesma coisa, tá? Qualquer uma dessas três aqui, elas significam essa igualdade que tá, essa primeira igualdade que tá aqui em cima. Tudo bem, gente? Beleza. Tá bom. Então, olha aqui, ó, esse XY tendendo a AB agora, antes você olhava o x tendendo a A no eixo X, que era onde estava o domínio da sua função. Agora, para você tentar entender o que está acontecendo, porque quem é que manda no limite, galera? Quem é que manda no limite? É isso aqui, ó. É esse pedacinho aqui, ó. Porque a sua função, nesse caso, o domínio dela é um subconjunto do plano, podendo, a gente já viu o exemplo, ser todo o plano. Então, o domínio da sua função, ele pode ser todo o plano. A sua função pode estar definida em todo o R2. Mas quando você calcula o limite, você está preocupado com uma certa aproximação num ponto. Então, você só vai se preocupar, sua função pode ser muito louca no infinito, no menos infinito, mas ela pode ser bem comportada na região de um ponto que você vai calcular o limite. Então, você só, para calcular esse limite, você só vai se preocupar com esse comportamento, tá? Aquela loucura lá no infinito, lá, aquela coisa, você não vai, não interessa. A preocupação quando você calcula um limite, quem te diz onde é que você tem que olhar, em qual comportamento que você tem que analisar, aonde que é esse comportamento, é isso aqui, ó. XY tendendo a B, é nas redondezas desse AB, que agora nós vimos, né, que as redondezas desse AB é uma bola aberta aí com os pontos do plano XY pertinhos desse ponto AB, tá? Então é isso que a gente tem que se concentrar aí. Deixa eu ver agora, vamos para os exemplos? Partiu?
Sim. Eu tenho certeza que tá todo mundo roendo a unha aí. Tá todo mundo roendo. Ih, caramba, aqui está falando pra caramba e agora não chega nunca. Vamos lá. Ó, seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a sua função, tá vendo, ó? Ó, o que vem depois do limite lá em cima, ó, é a sua função. Então, f de xy é tudo isso aqui, ó. Esse seno x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu quero saber se isso aqui vai para algum lugar e para que lugar é esse. Agora, olha aqui, ó. Onde é que você está interessado em analisar o comportamento dessa função? De acordo com esse limite. Aonde? Na origem do plano. Olha aqui, ó. Você quer saber o comportamento das alturas dessa função, das imagens dessa função, que você vai olhar no eixo Z, essas alturas? Você quer saber isso quando você estiver nas redondezas da origem ali, ó, do plano XY, ó. É quando os pontos XY se aproximam do ponto 00. 00 é a origem do plano cartesiano. É só ali que você está interessado. Bom, para ajudar a entender, a visualizar essa ideia, vamos ver o gráfico da função. E essa superfície que vocês estão vendo aí, tá? Que eu fiz com muito carinho, né? Eu tô aprendendo algumas técnicas lá no GeoGebra. Ó, não, bem humilde, tá? Tô devagarinho, tá? Mas tô aprendendo. Olha ali, ó. Essa superfície que vocês estão vendo aí, ela é o gráfico dessa função aqui. X ao quadrado, seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que essa, digamos assim, esse manto rosa que vocês estão vendo aí, cada ponto sobre ele é da forma x, y, x, primeira coordenada, y na segunda coordenada e na terceira coordenada é isso aqui, ó, seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a f de xy. É assim que você monta o gráfico da função x. São três coordenadas em cada ponto, x, y e f de xy. Então, cada ponto que está sobre esse manto rosa aí, ele é dessa forma, dependendo, é claro, do xy que você vai pegar no plano cartesiano. Tá? Que tá aqui embaixo. Então, essa é a sua superfície. Tá? Você tá interessado no limite dessas alturas aí, nas redondezas da origem do plano. Então, vamos tirar o manto aí e vamos olhar. Você tá interessado aqui, ó. Aqui tá o eixo Z, ó. Aqui tá o eixo X e aqui tá o eixo Y. Aqui eu tô no plano XY. Então, eu tô interessada em verificar o que acontece com as imagens dessa função quando eu chego muito pertinho do 00 aqui, através de qualquer direção dentro dessa circunferência que vocês estão vendo aqui. É isso que eu quero. Eu quero saber, quando eu chego pertinho do 00 aqui, independente da direção, o que acontece com as minhas alturas? O limite só vai existir se todas as alturas forem para uma mesma altura. Quando eu chegar pertinho do 00 aqui, independente da direção que eu tome nessa circunferência. Sim ou não? Certo. Porque assim, pessoal, tipo assim, a única coisa que eu tenho para tentar passar isso aqui são os slides e a minha voz, tá? Na sala de aula, né, quando a gente tá lá olho no olho, a gente tem a gente consegue aí captar as mensagens que vocês nos enviam pelo olhar. Vocês acham que não, mas a gente lê pensamento, o professor lê pensamento, tá? O pessoal que vai se formar aí da matemática sabe disso, né, já tá aprendendo. A gente tem umas disciplinas aí que a gente, né, não, tô brincando, tá? Mas a gente consegue captar aí, ó, o que tá acontecendo com a cabecinha da maioria da turma, tá? Então aqui eu tô usando o que eu consigo, tá? Que é a minha voz aí para ajudar vocês e usar aí, abusar aí do olhar de vocês aí pra ver se eu consigo resgatar, né?
a visão de vocês aí para enxergar esses conceitos doidos aí que a gente tá vendo. Então, o que está acontecendo quando eu chego cada vez mais perto aqui do 00, independente da direção? Olha ali o que está acontecendo com a minha superfície. Para onde que ela está indo, pessoal? Alguém arrisca aí? Tá conseguindo ver ou não? Tá muito pequenininho. O que está acontecendo? Parece um bolo, né? Deu até vontade de comer um pudim aí, ó. Parece um bolo, né? Só que não tá furado no meio não, tá? Isso que é mais pra um bolo do que pra um pudim. O que tá acontecendo aí, pessoal? Quando você toma valores muito perto da origem aqui, visualmente verificando aí. Fala pra mim, pra onde que essas alturas estão correndo? Pra que altura? Pra um. Exatamente, eu peguei esse exemplo de propósito. Você tem esse morrinho aqui, ó. Tá? Como é que você obteve esse morrinho aqui? Para cada ponto aqui dentro, ó, dessa circunferência, para cada ponto XY que tá aqui, dependendo do ponto, é claro que você pega, a terceira coordenada, você substitui os valores aqui de x e y e calcula isso aqui, ó. É assim que você monta o gráfico. Então, quando você pega valores muito próximos, quando você chegar cada vez mais próximo da origem, observem que independe da direção. O seu bolo aqui, é uniforme, todo mundo, independente de qual direção que você pegue aqui, na direção de 00, todo mundo está correndo para a altura 1. Então, esse limite aí, ele vai existir, porque tá todo mundo indo pro mesmo lugar, tá? É assim que a gente enxerga como é que se comporta. Vou mostrar como é que a gente faz a conta. Tudo bem? Deu para enxergar que esse limite é 1? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Eu acho que vocês vão achar a conta mais fácil do que enxergar. Porque olha só. É o seguinte, ó. A sua função, ela é seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu vou chamar... Você pode chamar isso da variável que você quiser, tá? Eu chamei de θ, só pra ficar bonitinho. Mas você poderia chamar de gama, poderia chamar de... Eu não quis chamar de z pra não confundir com a altura z, tá? Do nosso gráfico. Pode chamar da variável que você quer. Eu chamei de θ. Tá? Eu chamei x ao quadrado mais y ao quadrado de θ. Então, o que acontece? Eu vou reescrever essa função. Vai ficar seno de θ sobre θ. Bom, o x e y, tanto x como y estão se aproximando do zero. Então, quando o x e y se aproximam do zero, x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o meu θ, também vai para zero. Que eu estou fazendo a soma de duas coisas muito pequenas, né? Quadrado de duas coisas cada vez menor. Então, o que acontece? Esse limite aqui, ele virou esse limite aqui de uma variável, ó. Esse que vocês estão vendo aqui, ó. Sendo θ sobre θ, quando θ vai para zero. Só que esse aqui, vamos ver se vocês lembram, é o limite fundamental trigonométrico lá do cálculo 1. Isso é 1. Lá no cálculo 1, a gente... Pelo menos eu tenho... quase uma aula inteira só para falar dele. Faço as continhas lá, geometricamente, mostro pro pessoal como é que a gente deduz isso, como é que a gente chega nisso. Sendo θ sobre θ indo para zero, você acabou sendo de uma variável. Isso vai para 1. Então, como você já tinha visto, né? Aí no esboço do gráfico da função, a superfície, né, vai para 1. Acabou. Essa é a conta. E aí? Fala pra mim, deu frio na espinha? Peguei vocês, hein? Vocês estavam achando que ia ter uma conta maluca aqui. Eu achei mesmo. A gente sempre fica se preparando pro pior, né? A gente nunca espera que seja um negócio, né? Com certeza. Ficou bem bonito aí no final. Ficou tranquilo, né? Tá certo, pessoal? Entenderam aí? Certo.
Vocês devem estar sentindo falta de uma coisa, aposto que ninguém quis falar. Os bonequinhos que eu boto, né? O que acontece? Eu tô levando um couro para aprender esse negócio de GeoGebra, tá? Aprender a fazer esses gráficos, essas superfícies, roda pra cá, gira pra lá. Então eu me apertei no tempo aí, não deu pra botar os bonequinhos aí. Mas eu quero ver se na próxima aula eu botar. Eu gosto de botar os bonequinhos aí, porque eu acho que dá uma certa leveza aí a aula, tá bom? A gente olha pros bonequinhos e ri, né? A gente se identifica nas expressões, né? Mas eu peço desculpas aí que não deu tempo pra eu incrementar aí com os bonequinhos. Mas na próxima aula eu vou botar. Vamos pro próximo? Tudo bem? Tranquilo? Tem alguém daí, pessoal? Porque eu tô preocupada, né? Que esse número de participantes online aí tá cada vez menor. Eu falei, gente, o que tá acontecendo com meus alunos? Será que tá todo mundo bem? O que tá acontecendo? Podemos seguir? Bora, vamos lá. Então vamos lá. Bom, assim como vocês viram que apareceu o teorema do, né, o limite fundamental trigonométrico aqui, as contas que você vai fazer com esses limites, as propriedades elas se repetem lá, as propriedades do cálculo 1. Porque você mexeu no domínio, mas você manteve a imagem nos reais. Então, essas contas que você faz, quando você está mexendo com números reais, esse L, esse M aqui, esse F de XY, esse G de XY, são números reais. Então, o que significa somar duas funções de duas variáveis? Você está somando as alturas dessas duas funções. Se cada uma delas, o gráfico é uma superfície, é como se você estivesse somando as alturas dessa superfície. É uma ideia, é mais ou menos essa a ideia. Então, por exemplo, nas redondezas do ponto AB, as alturas de F correm para L. E nas redondezas desse mesmo ponto, observem que é o mesmo ponto, as alturas de uma outra função correm para a altura M. O que acontece quando você soma a função F com a função G? Você está somando todas as alturas da superfície F com as alturas da superfície G. Então, você vai ter uma nova superfície, mas quando a altura dessa nova superfície é a soma dessas duas. É assim que ela nasce. Então, por isso que todas aquelas propriedades que você viu no cálculo 1, elas continuam valendo aqui. Aí, tá aparecendo para vocês, aí, ó. O limite da soma é a soma dos limites, ó. O limite da diferença é a diferença dos limites. O produto também. Tudo funciona bonitinho. É claro que agora essas redondezas, sempre batendo nessa tecla porque é importante, tá? Essas redondezas não são mais no eixo X, são no plano XY, que é onde está concentrado o seu domínio agora, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo. Bom, da mesma forma, todas as propriedades valem aqui, tá? Essa da divisão também, como a gente já tinha lá. A gente não vai entrar em detalhes aqui com relação a limites infinitos, todo aquele estudo que a gente fazia no cálculo 1, limites infinitos, no infinito, assíntotas, a gente não entra nesses detalhes aqui não, tá? Isso não faz parte do programinha lá de vocês, essa abordagem mais detalhada, tá? Mas as propriedades que a gente tem são exatamente as mesmas. Aqui, ó, por exemplo, quando XY tende a AB, se aproxima do AB com o XY, e a sua imagem, a sua função vai para a altura M. A sua função G vai para a altura N. Então, o que acontece quando você faz a divisão? Lembra que a gente só substituía, mas continua só substituindo, Cris? Continua, porque a ideia da aproximação real é a mesma. Só que aqui também tem que ter o mesmo cuidado. Você não pode, esse limite que está embaixo aqui, que é da função G,
no denominador, eu falo embaixo só para ajudar você a identificar com mais rapidez aí, com mais... Esse limite aqui de baixo, ele não pode ser zero. Porque não existe divisão por zero, entendeu? Porque as coisas continuam caindo nos números reais. Então essas restrições elas têm que acontecer. Mas fora isso é tudo a mesma coisa. Tá? O outro teorema aí, ó, se você faz o produto, você tem uma função e multiplica ela por um número real. Digamos que esse número real fosse positivo, fosse 2. Então você está dobrando as alturas dessa função. A sua superfície, ela estava com a altura máxima 1, digamos assim. Agora ela passou até a altura máxima 2. Então, dependendo do ponto que você escolher, inclusive se for correlacionado a essa altura 2, o seu limite ele vai dobrar. Por quê? Porque a sua altura dobrou. O limite, ele diz para você para onde que as suas alturas agora no eixo Z estão correndo. E essas alturas são reais. Então, se você dobrou a altura da sua superfície, você está dobrando o seu limite, porque você está dobrando a aproximação. Quem se aproximava no 1, agora vai se aproximar no 2. Então, é por isso que é só multiplicar aqui, ó. Esse K é uma constante, você tem a sua função. Então, você pode simplesmente deixar essa constante π e multiplicar ela pelo limite da sua função. Tudo bem, gente? Sim ou não? Alô? Você tá aí? Tudo bem? Uhum. Ah, então tá Tá bom. indo bem. Obrigada aí pelo retorno, tá, gente? Pra eu poder ver que eu não caí aqui. A mesma forma aí, ó. Você tem a mesma coisa que você tinha antes, ó. Você pega a sua função e eleva uma potência positiva qualquer aí, ó. Como é que você calcula esse limite? Você calcula o limite da função e eleva a potência, a mesma coisa. Como é que você calculava o limite lá de x ao quadrado? Como é que você aprendeu? Ah, é só substituir. Beleza, isso depois que você aprendeu. Mas antes de você substituir, o que você pensava? Qual é a propriedade que te permite fazer essa substituição? Você sabia calcular o limite de x. X ao quadrado, quem é? X vezes x. X ao cubo, quem é? X vezes x 3 vezes. E o limite do produto, você sabe que é o produto dos limites. Então, teoricamente, o que você faz, você está calculando o limite separadamente, está multiplicando. Então, é exatamente o que você faz aí nesse caso da sua função. Por quê? Porque as suas alturas continuam sendo números reais. Então, tudo funciona bonitinho. Então, tem essa propriedade aí. E essa última também, a mesma coisa que você tinha antes. Olha aí, ó, gente. Mesma coisa. A sua aproximação agora que mudou, que ao invés de ser no eixo X, passa a ser no plano. Mas a ideia do cálculo do limite é o mesmo. Olha, você tem uma raiz enésima da função. Se essa raiz for par, e você calcula o limite da função, só tem sentido esse limite se esse limite for zero. Se esse Lzinho da função for zero. Porque se você calcula o limite da sua função, dá negativo, você tem uma raiz par, isso não é real. Como mais uma vez, você está sempre trabalhando nos reais. As suas imagens continuam caindo nos reais. É claro que se o n é ímpar, né? Se a sua raiz aqui é uma raiz ímpar, tanto faz o seu número ser positivo, o seu limite lá dentro ser positivo ou negativo, não tem problema. O cuidado que você tem que ter é quando a sua raiz ela é par. Aí só existe esse limite, né? Quando esse limite da função aqui de dentro, esse Lzinho for positivo. É a mesma ideia do cálculo 1A. Tudo bem, gente? Yep. Sim, sim. Então tá bom. Vamos pro exemplo. Como é que calcula aí, ó? 2x mais 3y igual a 8. O que você vai fazer amparado pelas propriedades? Você vai substituir. Essa substituição que você fazia no cálculo 1, ela era amparada pelas propriedades que você tinha no cálculo 1.
Essas propriedades, elas se repetem agora aqui para o caso de duas variáveis. Então, você continua tendo esse amparo, você substitui. Então, mas o que acontece? Fazer essa conta é mole. Eu quero que você não perca a ponte que eu insisto em fazer vocês atravessar o tempo todo. Você não pode só saber olhar para o desenho e saber o que significa, porque você não vai saber escrever. Mas você também não pode só saber escrever e fazer conta e não saber o que significa. É por isso que eu me dou o trabalho aqui de fazer esse monte de gráfico, de mostrar para vocês o que vocês estão fazendo. Para que vocês criem essa ponte. O conhecimento ele não pode ser de uma via só. Então o que acontece aqui, ó? Calcular é fácil. O que significa XY se aproximar do ponto 1, 2? Em termos de coordenadas, o x está se aproximando do 1 e o y está se aproximando de 2. Então, você substitui o x no 1 e o y no 3. Tudo bem, gente? Tranquilo. Aí você achou o 8, mas aí você tem que pensar assim, mas o que isso significa? Então, você vai pensar assim, significa o seguinte... O gráfico dessa... Quem é a função? Primeira coisa, a função é 2x mais 3y. Então, o gráfico dessa função, os pontos do gráfico dessa função, quando você se aproxima lá no plano xy do ponto 1, 2, por qualquer direção, é aquela bola aberta que eu estou insistindo com vocês, as alturas correspondentes desses pontos... E essas alturas são dadas por 2x mais 3y. Essas alturas têm que se aproximar da altura 8 no eixo Z agora. Então, por isso que eu fiz aqui, ó. O que é esse 2x mais 3y? Isso é um plano. Por isso que tá aí, ó. É um plano. Essa bolinha aqui, deixa eu ver se eu melhorei aqui. Melhorei, eu girei ele um pouco aqui, ó. Tá vendo essa bolinha aqui no plano XY aqui, ó? Essa bolinha que tá aqui, ela representa esse ponto 1, 2, ó. Essa bolinha que tá aqui no plano XY, ó. 1 pro X e ó, o vermelho é o eixo X, o verdinho é o eixo Y. 1 pro X e 2 pro Y. Então, o ponto 1, 2 é esse cara que tá aqui embaixo, ó. Esse cara que tá aqui embaixo. Então, o que acontece? Nas redondezas desse cara aqui, as alturas correspondentes... O que você calculou aqui? Você afirmou que essas alturas estão se aproximando da altura 8. Então, você vai lá em cima e olha, ó. Certinho, ó. As alturas correspondentes a essa região do plano aqui, ó. Quanto mais próximo desse ponto você chegar, independente da direção, olha as alturas, onde é que elas estão, ó. Elas estão se aproximando de quem? Da altura 8. Tá todo mundo concentrado aqui, ó. Quanto mais perto você chegar aqui desse ponto... Quanto mais perto, a altura correspondente se aproxima lá da altura 8. Então, é isso que você calculou aqui. Foi essa aproximação que você analisou. Sim ou não? Você observa que essa aproximação independe do lado. Porque isso é uma coisa que eu falei para vocês que tem que ser observada. Quando você estava com função de uma variável, você só tinha direita e esquerda. Agora você tem uma região, uma bola aberta todinha para verificar todas as direções que vão de encontro ao ponto que você fixou, todos os pontos dessas direções, dessa bola aberta. Essa galera toda, quando se aproximar do seu ponto AB, as alturas correspondentes têm que se aproximar de uma altura fixa. Aí, no caso, é 8. Tudo bem, pessoal? Deu para visualizar aí? Uhum. Deu sim, professora. Perfeito. Então tá. Vocês podem depois, vocês têm o GeoGebra aí, o GeoGebra é gratuito, tá, pessoal? Por isso que eu tô usando e abusando dele. Então, vocês podem ir lá fazer os cálculos, se vocês quiserem lá. Eu optei por fazer assim, porque se a gente ficar entrando no GeoGebra e saindo, perde muito tempo, tá? Mas aí eu fiz 2 ângulos aí para ficar mais fácil. Aí, o outro exemplo, 3x² mais y igual a 5.
Você tá interessado nessa função nas redondezas do ponto 1, 2. Mas, novamente eu peguei um ponto 2. Eu escolhi esse ponto 1, 2 para ficar mais fácil para fazer o gráfico para vocês enxergarem, tá, pessoal? Mas qualquer ponto que você substituir ali, você faz a conta. É só para você não perder a ponte que eu tô insistindo em fazer você atravessar aí. Então, olha só, 1, 2. Você substitui o x com 1, y com 2. Vai dar 5. Então, o que significa isso? Significa que quando você se aproxima por qualquer direção desse ponto 1, 2 aqui, lá no plano XY, as alturas correspondentes a esses pontos XY são dadas por 3x ao quadrado mais y, essas alturas se aproximam da altura 5. Então é essa a ideia que você tem que ter. É claro que esse aqui já não é um plano, ó, tem um quadrado aqui, então a superfície já é diferente. Olha aí que vocês estão vendo, ó. Deixa eu girar ela aqui, ó. Essa é a superfície que vocês estão... Essa superfície aí é a 3x ao quadrado mais y. Um ponto sobre essa superfície, ele é da forma x, primeira coordenada, y, segunda coordenada, e a terceira coordenada é o 3x ao quadrado mais y, que é a altura correspondente pela lei da função. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui. Aqui tá o ponto 1, 2, ó. Aqui, ó. No plano XY, que é onde eu quero olhar a função, ó. O ponto 1, 2, ó. Tá vendo? Aqui é o ponto 1, 2, aqui é o ponto 1, 2. Então, nessa região aqui, ó, em qualquer direção, você pode se aproximar desse ponto aqui. Você observa que as alturas correspondentes, elas se concentram aqui, ó. Qualquer ponto que você pegar aqui, ó, qualquer circunferência, qualquer bola aberta, independente do raio, você pode pegar o raio tão pequeno quanto você queira. Isso faz com que o seu ponto se aproxime desse ponto 1, 2. As alturas correspondentes se aproximam daquele ponto que está lá em cima, ó. Só que aquele ponto que está lá em cima, ó, ele tem altura 5, ó. Tá um pouquinho apagado aqui, mas dá para ver, ó. Então, é isso que está sendo calculado aqui. É essa aproximação que você calculou aqui. Nas redondezas do 1, 2, olhando agora no plano XY, as alturas correspondentes, que agora você olha no eixo Z, se aproximam da altura 5. Foi ou não foi? Foi. Então vamos em frente. Uma pergunta natural, né? Que a gente faz essa pergunta lá no cálculo 1 e a resposta aqui é a mesma para o cálculo 1. Nem sempre o limite existe. E aqui os fatores para que os limites não existam são muito maiores, né? Você tem muito mais. Porque quando você estava no cálculo 1, como é que você provava que um limite não existia? Você calculava os limites. Você calculava, pode falar. Quando aproximando pela direita e pela esquerda, né? Aí dava um valor diferente. Exatamente. Os laterais eram diferentes. Ou um deles não existia. Mas se os dois existissem e fossem diferentes, já deu encrenca, né? Já deu ruim. Então o que acontece? Só que agora, pra você... Agora, você não tem mais só duas direções, você tem infinitas direções naquela bola aberta, podendo chegar de encontro ao ponto fixo AB. Mas o que acontece? O limite, eu peguei essa função aí, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas a ideia do limite é a mesma. O que acontece? Quando a gente escreve aqui, ó, vou voltar aqui na definição para vocês, ó. Quando a gente escreve essa igualdade aqui, ó, essa que está em vermelho aqui, que é a definição do nosso limite, para você escrever essa igualdade, você está garantindo para mim que qualquer bola aberta contendo esse ponto fixo AB, qualquer bola aberta, que significa com o raio que eu quiser, menor possível, essa é a ideia da aproximação. Qualquer bola aberta, por menor que seja, contendo esse ponto AB, os pontos que estão ali, as imagens correspondentes deles, correm para a altura L no eixo Z. Todos esses pontos nas redondezas, nessas bolas abertas. Todos. Então, o limite, ele exige que todas as direções caminhem para a mesma altura L.
Antes você só tinha 2. Mas o que acontece para você provar que um limite não existe? Se você encontrar 2 direções, a gente vai ver que isso vai ser chamado de caminho. São essas direções que eu falo, são chamados de caminhos para chegar até o ponto AB. Se você encontrar 2 caminhos de tal forma que, calculando a aproximação por um caminho, você tem um limite. Calculando a aproximação pelo outro caminho, você tem um outro valor para o limite, você já provou que o limite não existe. Porque você não precisa mais que isso. Para você provar que existe, a gente tem as propriedades, que na teoria, quando você consegue usar as propriedades e você prova que o limite existe com as propriedades que a gente aprendeu aí, você está garantindo que, independente da região que você tome ali do ponto AB, todo mundo vai correr para a mesma altura L no eixo Z. Agora, para você provar que um limite não existe, basta você escolher 2 caminhos, 2 direções diferentes, é claro, 2 direções diferentes, de tal forma que o limite em cada uma delas dê um valor. Isso vai dizer o quê? Que a galera que está indo nessa direção está indo para uma altura, a galera que está indo na outra direção está indo para outra altura, nas redondezas daquele ponto AB. Então não está todo mundo indo para o mesmo lugar, o limite não existe. É essa a ideia que a gente vai usar para calcular esse limite. Deixa eu mostrar o gráfico dessa função para vocês. Tá mais ou menos clara a ideia, pessoal? Assim, professora. Então, olha só que gráfico doido, gente. Esse é o gráfico dessa função x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o limite que a gente vai calcular aí, ó. Olha que gráfico doido. Vou girar ele pra vocês, ó. Olha aí, ó. Ele tem um buraco no meio. Parece que tem um buraco, mas é só um... Como é que chama aí? Um desfiladeiro aí no meio, ó. Estão vendo aí, ó? Estão conseguindo enxergar? Tô girando aí pra vocês, ó. Estão vendo aí, ó? Observe uma coisa aqui comigo, ó. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o eixo X, galera, ó. Esse vermelho aqui é o eixo X, ó. Então observa o seguinte, ó. Vê se vocês conseguem me acompanhar aí, ó. Quando eu pego as alturas correspondentes aos pontos que estão no eixo X, claro, eu estou interessada nas redondezas da origem, tá? Então por isso que não interessa o que vai acontecer para lá ou para cá, interessa só o que está acontecendo aqui. As alturas, elas estão aqui se aproximando do 1, ó. Vê se você consegue enxergar aqui, ó. Ó, nessa direção do eixo X, ó. Olha onde é que estão as alturas, ó. Consegue enxergar a superfície aí, ó? Ó, tô girando ela pra você ver que, ó. Eu não tô enganando ninguém, não, ó. Ó. Aqui, ó. Na direção do eixo X, as alturas aqui, ó, correspondentes, sempre pensando na origem, elas estão se aproximando do 1, ó. Ó. Sempre olhando pro eixo X, ó. Tudo bem? No eixo... Tá. Agora, olha pro eixo Y. O eixo Y é esse cara aqui, tá? O eixo Y é o verde. Olha o que acontece quando você pensa nos pontos que estão sobre o eixo Y e olha para as alturas correspondentes dele. Vou virar aqui para ver se você consegue enxergar, ó. Opa! Disparou aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui o que tá acontecendo. Você tá com um buraco aqui, ó. Olha onde esse buraco vai dar, ó. Tá vendo onde esse buraco tá dando, ó? Nessa direção? Consegue enxergar isso, pessoal? Tá vendo, ó? Aqui é um buraco que vai lá embaixo, ó. Tá vendo? Na altura do eixo, com relação ao eixo Y, ó. Acompanha meu mouse aí, ó. As alturas correspondentes estão aqui, ó. Conforme você se aproxima da origem, essas alturas correspondentes pelo eixo Y, elas estão se aproximando aqui, ó. Lá embaixo, ó. Consegue visualizar, pessoal? Sim. É porque tem um... É difícil de eu tentar falar o que eu tô vendo ali, o que a gente tá vendo, né? Porque é um negócio meio esquisito. Mas a gente vê que na direção do eixo X, as alturas estão lá em cima. Lá no 1.
E na direção do eixo Y, se você pensar nas alturas, sempre na região do 0,0, né? As alturas estão no -1. Então, o que significa? Cris, mas você só enxergou 2 alturas. Mas já é suficiente, porque eu quero... A exigência da definição do limite é que em qualquer direção, as alturas todas têm que ir para o mesmo lugar. Todo mundo tem que ir para a mesma altura. As imagens todas, independente da direção, tem que correr para a mesma altura. Tem que estar todo mundo concentrado na mesma altura. Não pode uma galera ir para um lado e outra para o outro, que é o que está acontecendo aqui. Em 2 direções eu já consegui verificar. Isso é suficiente para você provar que o limite não existe. Porque isso contradiz a definição. Se você tem 2 direções e cada uma está te dando um limite, você já provou que o limite não existe. Deu errado, deu ruim. A diferença da dificuldade desses casos novos, porque a gente já tinha, é porque quando a gente já tinha era lateral, direita e esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, não é? Direita, esquerda. Aqui não, aqui você tem que ver qual é a direção, porque você pode ter, por exemplo, 2 direções que te deem a mesma altura, o mesmo limite, mas uma terceira que o limite seja diferente. Então, não é, você não pode só escolher 2 direções, eixo X e eixo Y, que foi o caso aqui, desse exemplo. Aí você vai lá e calcula o eixo X, calcula o eixo Y, deu igual, então o limite é esse. Não, porque você pode ter outras direções. Lembra que você está tratando de uma bola aberta, então tem muitas direções ali para você analisar, para você provar que existe. Mas para você provar que não existe, basta que você encontre 2 que os limites são diferentes. Estão conseguindo me acompanhar aí, pessoal, nesse tititi aí? Professora, pode falar. Você está dizendo então aí que, por exemplo, chegando perto pelo eixo Y poderia estar apontando para o mesmo lugar, mas de repente indo pela diagonal e estaria descendo. Pode acontecer. Aí já não existiria. Aí não existiria. Cris, eu tenho uma pergunta. Rapidinho, deixa eu só falar. Se você encontrar 2 direções, de tal forma que nessas 2 direções, a gente vai ver que isso aí chama de caminho. Eu falo direção para você ter essa ideia de sentido, né? De direção mesmo, mas o pessoal batizou isso de caminho. Se você pega 2 direções diferentes, calcula o limite está diferente, o que significa? Que você tem alturas, você tem imagens correndo para alturas diferentes nessas 2 direções. Não pode. Todo mundo tem que ir para o mesmo lugar. Essa é a definição de limite. Agora, como é que você faz para provar que existe? Quando você prova que existe, nós usamos as nossas propriedades. Quando a gente calculou esse limite aqui, ó, por exemplo, esse exemplo 3, a gente usou as propriedades, a gente garantiu que qualquer direção que você tomar nas redondezas do ponto 1, 2, todo mundo vai para 5. É isso que a gente garantiu aqui. Não tem ondulação. Qualquer direção que você pegar aqui, as alturas se concentram na superfície, elas tendem a essa altura que a gente calculou aqui. Isso já não acontece nessa superfície maluca. Pode falar, quem ia falar aí, pode falar. Sou eu, Cris. Pode falar. Em cálculo 1, eu estava acostumado com quando a função não tinha limite, quando ela era contínua. Eu posso dizer que essa função aí não é contínua em algum aspecto? Não. A continuidade a gente ainda não viu. Ainda não vimos. Mas a continuidade tem a ver com furo, com salto. Então, quando a gente está falando de função de 2 variáveis, tem como a gente ter uma função contínua que não tem limite. Em algum determinado ponto. Contínua. Que não tem... Essa função é uma função contínua, mas em determinados pontos ela não tem limite, coisa que não acontece. Não, mas não é em determinados pontos. Você escolheu o ponto 00 aqui, ó.
O ponto... Aqui tem um detalhe, porque ela não vai ser contínua. Você está esquecendo de um detalhezinho da descontinuidade. Eu ainda não falei de continuidade aqui, tá, pessoal? Só tô adiantando aqui, conversando com o colega. A primeira coisa que tem que acontecer para que a função seja contínua num ponto. A primeira coisa. A função tem que existir nesse ponto, certo? Certo. Qual é o domínio dessa função aqui? Ah, o 00 não serve, né? 00 não serve. Olha a meleca acontecendo aí. Ela não é contínua no zero. Ah, então de cara eu nem precisava fazer nada, né? Eu já vi só que ela não existe. Ah, não, mas se bem que para limite ela não precisa existir no ponto, né? Não, isso aí funciona também. Só que a gente não falou em continuidade ainda. Ah, beleza. Entendeu? Vamos seguir. Mas você entendeu? Entendi. Porque você estava querendo usar o... Ah, mas então vai ter continuidade, mas não vai ter limite, mas vai ter continuidade. Não. A definição de continuidade é a mesma coisa. Mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Essa função aqui, ela não tem limite no 00. Como a gente viu nessas duas... Certo? Certo. Ela não é contínua no 00. Na verdade eu acho que me confundi, que não precisa ser Você está confundindo continuidade e diferenciabilidade. Quando a função é diferenciável, ela é contínua. Se ela não é contínua, ela não é diferenciável. É isso que eu acho que você tá... Eu acho que é isso aí que você tá... Eu acho que é isso mesmo, Cris. Entendeu? Entendi. Tá bom? Beleza. Beleza? Então vamos escrever. Aí, ó. A única coisa que eu fiz nesse slide aí, ó, é só mostrar pra você. Eu já tava falando, né, na direção do X e do Y, então eu só deixei pintadinho aqui, ó, que só me interessa essa região aqui, analisar o comportamento da função nessa região. Então eu pintei aqui o vermelhinho e o verdinho. O vermelhinho é na direção do X, do eixo X, né? A galera que tá no eixo X. O verdinho é a galera que tá no eixo Y, certo? Então, o que acontece? Eu vou olhar as direções, dependendo se tá no X ou se tá no Y, as imagens se aproximam de uma altura, né? Vamos provar isso vamos fazer a conta para provar isso. Porque eu acho que a gente conseguiu visualizar, né? No eixo X a galera vai lá pro 1 e no eixo Y o limite é -1. Vamos ver a conta, tudo bem? Aí, ó. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Então, olha só. No eixo X, como é que são a cara dos pontos? X e 0, certo? Quem está sobre o eixo X são os pontos da forma X e 0. Então, sobre o eixo X, quando você calcular a sua função, vamos ver o que você tem, ó. Tá aqui, ó. A sua função não é x² menos y² sobre x² mais y²? Sua função não é isso? Quando você olhar nos pontos x e 0, o 0 é o y e só tem o x. Claro que eu estou descartando o x igual a 0 aqui porque eu estou lá no denominador, certo? Ok? Tô descartando. A origem já foi descartada dessa brincadeira porque no 00 não tem função, ó. Tá vendo? Então o 00 já tá fora dessa brincadeira nossa aí. Aí é como se tivesse uma bola aberta aqui, mas o GeoGebra ele não faz essas bolas abertas no meio dos gráficos, no meio da superfície, porque eles têm o GeoGebra, ele são muitos pontos, cada 2 pontos tem infinitos pontos ali no meio. Então não tem como você fazer um buraco. Só se você desenhar um ponto e falar que é uma bola aberta, tá? Mas o gráfico ele não aparece com esse buraco, porque ele não faz essa distinção. Então olha só, a sua função em cima do eixo X, ela vira... Todo mundo tem altura 1, ó. Tá vendo aí, ó? Eu só substituí, ó. Se os pontos são da forma x e 0, eu substituo o 0 na minha função. Todo mundo vai ter altura 1. Então, quando eu calcular um limite, eu tô calculando um limite de constante 1. Aí, ó. Foi ou não foi? Foi. Poxa, Cristian, o que você fez? Eu estou considerando a galera que está em cima do eixo X.
Eu só quero olhar para a função ali, ó. Aqui, ó. Eu só quero olhar para a função em cima do eixo X, por enquanto. Eu escolhi essa direção porque eu vi que ela tá dando mole ali, ó. Então, se tá em cima do eixo X, os pontos são da forma x e 0. Qual é a altura desses pontos? A altura desses pontos é sempre a f de xy, que é essa definição da função. Então, a altura dessa galera toda é 1, que era o que a gente já tinha visto. Então, se a altura de todo mundo é ali a 1, você tem uma constante. Observa o gráfico aí, ó. Observa o gráfico aí, ó. A constante, ó. Aqui, ó. Claro, nas redondezas do 0, 0, tá? E depois essa função vai brincar um pouquinho. Mas aqui nas redondezas do 0, 0 é constante 1. Tá vendo aqui, ó? Ficou mais fácil de ver, ó. Tá vendo aqui? Constante 1. Agora eu vou fazer a conta no caso do eixo Y. Quem é o eixo Y agora? Zero x. É 0 e Y. Desculpa, tá, gente? Aqui tem um erro de digitação. É 0 e Y aqui, tá? Depois eu vou consertar para mandar para vocês, tá bom? Tudo bem? Beleza? Tá? Porque o que acontece? Os pontos são da forma x, y. Se você tá no eixo x, é x e 0. Se você tá no eixo y, é 0 e y, certo? Aqui é y, tá? Quem é y é o 0, beleza? Então, na hora que você substitui aqui, por isso só ficou o y, estão vendo? Ficou o y de cima com o y de baixo, só que tem um negativo aqui. Então, o que quer dizer isso? Que a função tomada sobre os pontos do eixo y, todo mundo tem altura menos 1 nas redondezas do 0, que é onde eu tô olhando. Então, era onde eu tava vendo aqui. Olha aqui embaixo, ó. Aqui não é tão fácil de ver, ó. O menos 1 tá lá embaixo, ó. Deixa eu girar aqui, ó. Pra você ver, ó. Nas redondezas do menos 1, que é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui fica mais fácil de ver, ó. Tá vendo? Nas redondezas do 0, perdão, a galera vai ter altura menos 1, ó. Tá vendo? Como essa função é simétrica, isso que vocês estão vendo aqui acontece do outro lado também. Então, é tudo menos 1 ali naquela região. Então, você está calculando um limite constante. Menos 1. Então, o que você fez? Em uma direção, em um caminho, né, que foi no eixo X, você achou um limite, no outro você achou outro. Um deu 1, outro deu menos 1. Então, a conclusão é que esse limite não existe. Porque você achou dois caminhos. Professora, mas eu tenho uma dúvida. Pode falar. Se desse 1... Não pode afirmar que... Não. Porque eu preciso Você, ver na diagonal, por exemplo. porque assim, quando você quer provar que o limite existe, você não vai usar isso que eu tô fazendo. Isso é pra provar que não existe. Porque o que acontece? Você tem infinitas direções, certo? E o limite, ele só existe quando essas infinitas direções vão todas para a mesma altura, correto? Certo. Então a gente não tem como provar que infinitas direções vão para a mesma altura. A gente vai morrer fazendo conta e não vai terminar. Certo? Não tem como. Para provar que um limite existe, a gente usa as propriedades. As propriedades garantem para a gente que, as infinitas direções vão para aquele valor que a gente calculou, entendeu? É para isso que a gente tem as propriedades. Entendi. Para provar que o limite não existe, é que a gente recorre a essas direções, a esses caminhos. Porque só precisa de dois diferentes. E é interessante porque às vezes você pode pensar assim, então quaisquer dois caminhos vão dar diferente. Não, você pode de repente ter 3 caminhos indo para o mesmo lugar, dependendo da superfície, e você tem um outro caminho indo para um lugar, para uma altura diferente, entendeu? Então você vai ter que pegar esses dois diferentes para provar que não existe. Não sei se eu fui clara. Sim. Tá? Isso aí é o teorema que eu tô falando, ó. Essa análise que a gente tá fazendo é em cima disso aí, ó. A regra dos caminhos, ó.
Se dois caminhos diferentes para o mesmo ponto AB resultam em dois limites diferentes, então o limite, quando x e y se aproximam desse ponto AB da função, não existe. Você vai usar essa regra dos caminhos, que é esse teorema aí, para provar que o limite não existe. Tá bom? Certo? Tudo bem, pessoal? Beleza. Eu tenho um último exemplo aqui. Posso falar rapidinho nele para vocês? É para vocês não acharem que os caminhos sempre serão os eixos, tá? Posso falar? É um último exemplo para provar que não existe aqui. Vocês aguentam mais 5 minutinhos aí? Vamos lá. Faltam 9 ainda. 8. Ah, então tá bom. Eu tô olhando para um relógio aqui que tá adiantado. Ótimo. Então olha só. Mostre, ó, tá vendo? Por isso que eu já tô pedindo para você mostrar que não existe. Para você provar que existe, você vai usar as propriedades, você não vai usar os caminhos, entendeu? Porque se você não tem como provar que o limite existe usando os caminhos. Por quê, Cris? Porque existem infinitos caminhos, né? Infinitas direções apontando, né, pro meu ponto AB. Você vai ficar fazendo conta, né? Por isso que a gente tem as propriedades. Você usa os caminhos para provar que o limite não... Aí, mostre que não existe. Tá? Então, antes de eu correr atrás, vamos dar uma olhada no gráfico dessa função aí. Então, ali, ó. Deixa eu mostrar o gráfico para vocês antes de mostrar as contas. Olha para o gráfico aí da função. Vamos olhar na região de quem? Mais uma vez, aqui é a origem, porque é o mais fácil de enxergar nesses gráficos, tá? Por isso que eu estou pegando a origem. Então, olha aí. Dá uma olhadinha na sua superfície agora, no gráfico da sua função. Vou girar um pouquinho aqui, ó. Vou girar mais um pouquinho, ó. Tá vendo? Esse cinza clarinho que vocês estão vendo é o plano XY. Tem uma parte, vocês observem, é para que vocês observem que tem uma parte da superfície abaixo do plano XY, ela é bem doidinha, né? E uma parte da superfície acima do plano XY. Tá vendo aí, ó? Tô rodando ela, ó. Agora eu vou explicar para vocês as direções que eu peguei aqui, ó. Tá? Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar com o mouse aqui, ó. Esse cinza clarinho aqui é o plano XY. Tá vendo? Acompanha meu mouse aqui. Vai lá para trás, ó. Aqui ele vem para cima, ó. Então, essa superfície, ela tá inclinada assim, ó. Um pedaço dele, ó. Ó, esse pedaço aqui, ó. Onde tá meu mouse. Ela é positiva. Ela tá acima do plano XY, ó. As alturas, o Z é positivo. E essa parte aqui, onde tá meu mouse, ela tá para baixo, ó. Então, ela tá inclinada assim, um pedaço dela tá lá pra cima, outro pedaço tá aqui pra baixo. Então, ela tem um pedaço positivo e um pedaço negativo. Eu tô girando ela aqui pra você ver, ó. Bem doidinha, né? Agora, deixa eu mostrar pra você os caminhos que eu vou escolher. Porque, olha só, tem um aí que ele tá gritando aí, ó. Acompanha meu mouse aí, ó. Vou usar isso aqui, ó. Ó. Acompanha meu mouse aqui, ó. Isso aqui não parece uma... Aqui, ó. Acompanha aqui, ó. A parábola aqui, ó. Acompanha aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Só tô girando, ó. Tá vendo, ó? Vou girar, ó. Aqui, ó. Tô com uma parábola lá em cima, ó. Essa é a parte positiva, tá vendo, da superfície? Aqui você já vê de cara que o limite realmente não existe. Porque esse pedaço aqui, esse pedaço do plano, que é a parte que fica nessas direções aqui do 0, 0, são positivas. E essas aqui são negativas. Então não tá todo mundo na região do 0, do 0, 0 indo para a mesma altura. Porque tem uma galera positiva e uma galera negativa. Então, um dos caminhos que eu vou usar vai ser os pontos que estão
sobre a curva y igual a x ao quadrado. Os caminhos que você usa são sempre caminhos no plano, que vão ter alturas diferentes. Então aqui eu vou usar, ó, um dos caminhos que eu vou usar é y igual a x ao quadrado, porque é uma galera aqui positiva, ó. O outro que eu vou usar vai ser essa reta aqui, ó, que é y igual a 6x, que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Eu vou girar aqui para ficar mais fácil, porque vocês vão ver o seguinte, ó. Acho que aqui fica fácil de ver, ó. Quando eu tô em cima da parábola, ó, é isso a parte aqui, ó. Quando eu chego próximo da origem, as alturas estão lá, ó. Lá em cima, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu chego pela reta, ó. Quando eu chego por essa reta aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a parte de baixo para vocês verem. O zero que vai aparecer aqui. Deixa eu ver se eu consigo girar ela para vocês verem. A parte de baixo vai para zero. Essa parte de cima vai para meio. Então são os dois caminhos que eu vou pegar para fazer essa conta. Antes eu pegava os pontos que estavam no eixo X e os pontos que estavam no eixo Y. Agora eu vou pegar os pontos que estão sobre a reta Y igual a 6x e os pontos que estão sobre a parábola, sobre a curva Y igual a x ao quadrado. Vou fazer a conta aqui com vocês. Quando eu pegar os pontos que estão sobre a reta é essa galera aqui, ó. Eu pego esses pontos aqui e olho para as alturas correspondentes deles, ó. Na região do zero aqui, ó. Na região do zero aqui. Então, quando eu fizer essa conta aqui, ó. Esses pontos que estão sobre essa reta, eles têm essa forma aqui, ó. X e 6x, porque a reta é y igual a 6x. A minha função é essa aqui, ó. X ao quadrado y, x à quarta mais y ao quadrado. Então, onde tem y, eu vou colocar 6x na minha função. Vou fazer a continha aqui. Aqui eu só tô isolando, fazendo o corte. Então, a minha função virou isso aqui, ó. A minha função virou isso aqui. Quando eu substituir y por 6x. Aí, eu vou calcular o limite agora, usando essa lei aqui, que me interessa em cima dessa reta. As alturas que me interessam em cima dessa reta. Quando eu usar essa lei, aqui não é xx não, tá? Aqui é 6x, tá, pessoal? Faltou um 6 aqui. Eu vou arrumar também pra vocês, tá? Vou mandar o PDF bonitinho pra vocês aqui no 6x. Vocês escutando, assistindo o vídeo, depois vocês vão conferir lá, tá? Aqui é x, 6x. Então, aqui também faltou o 6. E aqui é 36. Ih, caramba. Aqui eu acho que eu mudei. Eu tinha feito y igual a x, depois eu peguei y igual a 6x. Então, olha só. Aqui tem um 6 e aqui tem o 36. Quando você calcular esse limite, na verdade, quem está indo para zero é o x. Porque você está tudo em função de x agora. Quando você mandar isso aqui para zero, você ficaria zero aqui sobre 36, que é o que eu vou arrumar aqui para vocês. Eu tinha feito com a reta y igual a x, mas essa y igual a 6x ficou mais fácil de vocês visualizarem, por isso que eu troquei. E aqui no slide eu esqueci de trocar aqui embaixo, vocês desculpem, tá? Mas eu vou arrumar para vocês. Então aqui em cima fica, é o limite quando o x vai para zero disso aqui, ó. Eu reduzi o meu limite para uma variável, entendeu? Quando você trabalha com os caminhos, você faz isso. Aí, você faz a substituição porque no denominador não dá zero. Então, esse limite vai para zero. Então, quer dizer que as alturas correspondentes à galera que está em cima dessa reta aqui, essas alturas aqui embaixo, aqui eu não consigo girar mais, né? Essas alturas aqui, de um lado ou do outro, correspondente aos pontos que estão nessa reta, as alturas se aproximam do zero. Foi ou não foi? Vocês desculpem aí a confusão com 6, tira 6, bota 6, mas eu tinha feito com uma reta, depois eu achei que a outra ficava mais fácil de enxergar. Depois eu conserto para vocês, mas a ideia é essa. Você escolhe o caminho e substitui, tá bom? Vou fazer a conta. Tem alguém ainda aí? Sobrevivente? Sim, professora. Sim.
Agora eu vou fazer a conta com o x ao quadrado. Obrigado aí, pessoal. O x ao quadrado. Então, se eu tô pegando os pontos sobre a parábola, qual é a cara desses pontos? X e y, só que o y é x ao quadrado, então é x e x ao quadrado. Então, isso que vocês estão vendo aqui é a lei da minha função inicial, né? X ao quadrado y, x à quarta mais y ao quadrado. O que eu vou fazer? Onde tem y, eu vou jogar x ao quadrado. Aí eu vou fazer essa continha aqui que vocês estão vendo, e isso aqui deu 1/2. Então, o que acontece? Significa o quê? Que em cima dessa parábola, nas redondezas do zero, a sua função é constante 1/2. Então, o limite é 1/2. Aqui, ó, ao invés de xy, eu coloquei x ao quadrado aqui, porque é em cima desse caminho que eu tô tomando o meu limite. Então, o que eu fiz? Eu achei um caminho que o limite dava 0 e outro caminho que o limite dava 1/2, que as alturas aqui pela parábola se aproximam de 1/2, que é esse valor aqui, ó. Foi ou não foi? Sim ou não, pessoal? Sim. Aí o limite não existe. Porque eu só quis fazer esse exemplo para vocês, para finalizar, para mostrar para vocês que não necessariamente você vai pegar sempre o eixo X e o eixo Y para fazer as contas, entendeu? Você pode pegar uma curva ou uma outra reta, você pode fazer o gráfico no GeoGebra para você enxergar melhor qual o caminho que você vai seguir, que dá alturas diferentes. Então, se você se aproximar, o que significa isso? Nesse caso desses slides que vocês estão vendo, se você se aproximar da origem através de alturas dos pontos que estão sobre essa reta y igual a 6x, essas alturas vão caminhar para a altura 0. Ou seja, para z igual a 0. Se você pegar a galera que está em cima da curva, né, pegar as alturas correspondentes aos pontos que estão em cima dessa parábola aqui, você vai ter alturas constantes lá, 1/2. O z vai ser constante, então esse limite vai ser 1/2. Então, você tem na mesma região ali do 0, 0, caminhos que dão limites diferentes. Então, você está usando aí o teorema da regra dos caminhos para provar que esse limite não existe. Tudo bem, pessoal? Certo. Tá? Esse exemplo foi de propósito para vocês não ficarem amarrados só com os caminhos nos eixos, tá? Podem acontecer caminhos fora dos eixos.